Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Bom dia, a gente está aqui também numa missão de paz. Eu sei que tem muito torcedor chateado com o momento que o Isla está atravessando, criticando, a gente mesmo no jogo passado criticou, pediu o Mateuzinho titular, mas eu venho aqui falar com vocês até escutando um pouco outras pessoas que estão aí pedindo para entenderem o momento que ele está atravessando, o momento difícil que o Isla está atravessando. Paparazzo, beleza, dou força para ele, mas o Mateuzinho continua sendo titular. Não, tranquilo, beleza, mas o Isla não está passando um momento bom, cara. Isso aí é claro. Eu tive até, depois das manifestações dele no Instagram, no Twitter, me bloqueando inclusive, tá? Bloqueou os principais perfis de Flamengo. Mas isso não faz com que eu queira pensar negativamente em relação a ele, de forma alguma. A gente está aqui também, né, para ser justo com as pessoas. A gente teve o João Mércio, já vou falar das postagens do Isla, só quero convidar vocês a se inscreverem aqui no canal, é muito importante a sua inscrição. Ajude o nosso canal aqui no botãozinho vermelho, acionando a notificação no sininho também, deixando aquele like maroto no vídeo. E eu daqui a pouquinho, às 10 e pouco, 10 e meia no máximo, eu tô chegando no Vilela Pedras, no laboratório, onde tem exame e retirada ali no shopping downtown, na Barra da Tijuca. Ontem foram 30 pessoas mais ou menos que ganharam máscaras também do Flamengo oficiais. Os 100 primeiros vão ganhar, então o pessoal que tá chegando agora de manhã também tá ganhando máscara. Os 100 primeiros que chegassem para fazer exame para o jogo do Flamengo ganhariam máscaras. Então ainda tem algumas máscaras lá para aqueles que chegarem primeiro. Então às 9 horas da manhã abriu o Vilela Pedras, às 10 da manhã abre a retirada do Flamengo no container ali mesmo no downtown. Então a pessoa faz no drive-thru ali, o walk-thru, vai com o seu carro, vai na maior comodidade, faz ali o exame, fez o exame, beleza, 40 minutos depois está no sistema do Flamengo, você já pode retirar o seu ingresso no container na frente ali das Americanas Express. Então, lá no shopping downtown, na Barra da Tijuca, hoje, até às 10 horas da noite, tem casadinho, tá? Tudo casadinho. Exame e você faz a retirada do teu ingresso. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, tem também exame rolando e vai até às 4 da tarde. Amanhã é menos tempo, porque amanhã é o dia do jogo. A gente vai estar acompanhando imagens do treino do Flamengo, enquanto a gente fala sobre essa situação aí do Isla, né? A gente teve aí o Felipe Furiô falando o seguinte: proponho um grito enorme de incentivo ao Isla na quarta. Nossa torcida é formada por grandes pessoas em sua maioria. Hora de mostrar todo apoio ao Isla. Estamos com o Isla. Para a torcida do Flamengo, né, gritar o nome do Isla no jogo de quarta-feira. A gente também teve o João Mércio, da Flá TV, falando: estamos contigo, papi. Depois a gente teve também o Mateuzinho, né, que disputa a posição com ele, falando: te quero, papi, com um coração e um foguinho. E o Isla agradeceu o Mateuzinho, tá? O que aconteceu é que ontem ele começou a bloquear as contas que falavam de Flamengo e postou o seguinte: luchar hasta el final siempre, los momentos malos passarão. Lutar até o final sempre, os momentos ruins passarão, afirma o Isla, né, que apagou algumas publicações, inclusive também dele. Aí logo depois ele publicou fotos com taças, com camisa do Flamengo, escudo do Flamengo, e falou o seguinte: não tem sido fácil desde que fui um garoto, porém uma coisa que jamais eu faço é renunciar a meus sonhos. Essa é minha luta constante que me tem mantido dando cada dia mais, né, lutando cada dia mais. Nunca se canse de lutar, porque isso te levará a triunfar. Ele postou sobre isso, tá? Teve muito apoio de torcedores, centenas de comentários, ele demonstrando estar passando por um momento difícil.
E a gente fala aqui, essa ideia que o Felipe Foriô deu é muito, bem legal, da torcida, né, apoiar o Isla, gritar bem alto o nome do Isla na quarta-feira, já que ele não teve tanto contato assim com o público, né, a gente teve quase que 2 anos sem público aí, muito tempo, né, 1 ano e meio, e o Isla não teve tanto contato assim com o público ainda. A gente passar para vocês aqui também algumas informações importantes. O Renato Gaúcho revelou que Everton Ribeiro entrou em campo com dores no pé. E o Petkovic, comentarista do Sport TV, afirmou que o técnico errou em não poupar o camisa 7 contra o Grêmio. Se estava com incômodo no pé, deveria ter sido poupado na partida. Ontem, inclusive, alguns jogadores que atuaram por 2 tempos, né, pelo menos 2 tempos, não participaram do coletivo, estavam fazendo o regenerativo. O Flamengo tem um elenco para girar, Renato deve poupar os jogadores quando eles não estão em condições clínicas de jogar. Entendemos que poupar é descansar, isso está errado. Quando se poupa um jogador, você preserva ele, é diferente. Então o Petkovic aí defendendo a questão aí justamente de quando o jogador não está muito bem, de poupar o jogador, tá? A gente teve aí também o dirigente do Grêmio, né, o Marcos Hermann, vice-presidente do Grêmio, aproveitando para alfinetar o Flamengo. Falou o seguinte, que o Flamengo chamou o Flamengo de privilegiadinho por conta daquela liminar que permitiu a torcida no jogo da Copa do Brasil. Isso inflamou as diretorias, os jogadores não, mas nós da diretoria estávamos realmente muito chateados porque é um regulamento que não está sendo cumprido. Estávamos chateados porque jogamos em Porto Alegre sem público e jogamos com o público aqui. Isso não é certo. Vamos torcer para que o quanto antes o público volte para o estádio, mas para os 20 times, não só para o privilegiadinho. Eu vou falar para vocês, eles estão ainda, já começaram a se achar agora, né? Uma vitória de 1-0, magra, Flamengo meteu 6-0 no agregado, Flamengo que jogou mal esse jogo, eles aproveitaram, óbvio, para desabafar, para dar uma sacaneada no Flamengo. Mas beleza, cuidado que lá embaixo a briga tá complicada, né? A briga tá bem complicada lá embaixo. A gente também tem algumas outras situações para passar para vocês aqui, com relação ao Tite, né, que convocou, na verdade ele passou uma lista, né, fez uma convocação com a lista para a CBF com 4 jogadores do Flamengo, é uma espécie de pré-lista, né, o técnico da seleção brasileira, o Tite enviou nesse final de semana a lista com 35 jogadores para a rodada tripla de outubro das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A lista tem novamente uma série de jogadores que atuam na Inglaterra, são mais atletas do que os 9 da última vez, e na última sexta-feira a CBF entrou com um novo pedido de excepcionalidade da quarentena a esse grupo, né? No caso ao governo federal. A solicitação prevê regime especial de bolha para esses atletas, como foi feito em maio deste ano. Desta maneira, a CBF se compromete a fazer um monitoramento especial aos jogadores e restringir ainda mais a circulação desses jogadores. Procurada, a assessoria de imprensa da Casa Civil informou que a solicitação está sob análise. Então o treinador selecionou novamente alguns atletas do futebol brasileiro. Do Flamengo foram 4, o que não quer dizer que todos eles serão convocados, pois depende justamente da liberação dos atletas ingleses. Além de Everton Ribeiro e Gabigol, estão lá também Rodrigo Caio, que acabou de se recuperar, de volta, né, após um afastado aí por lesão, e Pedro, jogador que o Tite e a comissão têm conhecida simpatia, né, segundo aí o Gavia News. Na última lista também, por conta do veto dos ingleses, o treinador levou 8 do Brasil, os goleiros Everton, Santos e Everson, o lateral Daniel Alves, hoje sem clube, o zagueiro Miranda, o lateral Guilherme Arana, os meias Edenilson e Everton Ribeiro e o atacante Hulk. Cara, falar pra vocês, a gente sabe que o Flamengo tem uma verdadeira seleção hoje, ainda tem a Arrascaeta, o próprio Isla em fase ruim no Flamengo, mas que é convocado para a seleção chilena, e a gente sabe que essas convocações vão vir, não tem jeito. Agora, não aparece nenhum clube, isso é que a gente reclama sempre, não aparece nenhum clube para
chiar, né? Pedir isonomia quando o Flamengo tem muitos jogadores convocados. E quando adiam os jogos do Flamengo e depois querem colocar 4 jogos em 8 dias. Aí não aparece ninguém. Tá bom para todo mundo. Aproveitar o momento que o Flamengo tá fragilizado, todo mundo quer. Beleza, bacana. É o que eu falo, é o malvadão, mas na verdade o que fazem com a gente é que é uma maldade. E é isso. A gente tem então o Tite podendo convocar 4 jogadores do Flamengo, colocando aí o Rodrigo Caio, que acabou de retornar de lesão, na lista. A CBF aí vai manter o calendário maluco para o próximo ano, né? Eles planejam publicar o calendário do futebol brasileiro para 2021 no começo de outubro, mas o desenho já feito pela entidade mantém os campeonatos estaduais com 16 datas para a próxima temporada. Uma loucura, né, gente? Será uma formatação de calendário aí peculiar, porque a Copa do Mundo, pela primeira vez na história, vai ser entre novembro e dezembro e acontecerá no inverno do Catar. A CBF terá que encerrar o Brasileirão bem mais cedo, meu Deus do céu, do que o normal. Provavelmente no começo de novembro, para que os jogadores sejam liberados para as seleções. A final da Libertadores será em 29 de outubro. A gente vai ter o ano de 2022 complicado por causa da Copa do Mundo e ainda vão manter 16 datas de estaduais. Bem, gente, eu vou falar para vocês, é brincadeira, né? Que loucura essa parada, hein? Tantas datas de Campeonato Carioca, a gente saber que Libertadores decide em outubro, Brasileiro até novembro, vai ser um Deus nos acuda, né? E a gente falar aqui também sobre essa situação do Galo, né? O Atlético Mineiro, matéria do UOL, que o Atlético não gera receita para bancar time e soma um rombo de 33 milhões em 2021. Matéria do UOL, do Rodrigo Matos, líder do Brasileiro. E nas semis da Copa do Brasil e da Libertadores, o Atlético Mineiro tem uma temporada bem sucedida graças aos investimentos fortes em seu futebol. As contas do clube, no entanto, mostram que não gera receita suficiente para bancar o time. Há um buraco de 33 milhões entre receita corrente e custos nos primeiros 6 meses de 2021. Isso é coberto por empréstimos da família Menin. E aí muitos amigos me mandando, olha, estão cruzeirando. Cara, não vou garantir que eles estão cruzeirando, mas é impressionante como qualquer coisa no Flamengo vira notícia e essas coisas nos outros clubes, né, esses absurdos, não são nem vistos, né? Passa batido, é impressionante como passa batido. E o Flamengo, hein, que se a gente não contar as 5 principais ligas da Europa, Alemanha, Inglaterra, Espanha, França e Itália, está entre os 10 elencos mais valiosos do mundo. Não estamos contando 5 das principais ligas, tá? Olha, Ajax em primeiro com 343 milhões, 343,2 milhões de euros, o Benfica em segundo com 286,50 milhões de euros, o Porto em terceiro 262 milhões de euros, Sporting de Portugal em quarto com 191, Shakhtar Donetsk em quinto com 184, o Zenit da Rússia com 173,7, o PSV da Holanda em sétimo com 158 milhões de euros, o oitavo é o RB Salzburg da Áustria, né, o Red Bull de lá, 152,4 milhões. Em nono, Bruges da Bélgica, 150,3 milhões de euros. E não muito atrás, o Flamengo em décimo, com 147,75 milhões de euros. O Flamengo aí, há praticamente 10 milhões de euros atrás somente do PSV, o PSV da Holanda, né? PSV Eindhoven. Então o Flamengo muito perto aí de clubes gigantes da Europa, né? em valor de elenco. O Flamengo tendo um dos elencos mais valiosos do mundo. E o Diego Alves, né, que tem 33% de aproveitamento nas cobranças de pênalti no Brasileirão. De 15 pênaltis no Campeonato Brasileiro, ele já defendeu 5. Um aproveitamento absurdo de 33,33%. A média dele, no geral, é de 29%. No Brasileirão, essa média é ainda maior, 33%. Parabéns aí ao Diego Alves, com uma média
incrível em defesa de pênalti. E a nossa derrota boba para o Grêmio serviu para Renata Fã dar uma zoada. Ela falou o seguinte: Renato Gaúcho, quando enfrenta times do Rio Grande do Sul, não ganha. Querida Renata Fã, o Flamengo ganhou 2 jogos, um de goleada, outro de 2-0, 4-0 e 2-0 na Copa do Brasil, 6-0 no agregado. Você vai dizer que ele não ganha? Quando enfrenta times do Rio Grande do Sul, não ganha. Eu não acreditei no final de domingo que o Flamengo perderia para o Grêmio. Borra, que tanto elogiei, disse que se um time jogasse para ele, faria gols, porque não deixou para perder outro dia, Renato Gaúcho. Ela perguntando, Renata, aconteceu no Brasileiro, mas o Flamengo acabou de eliminar o Grêmio. Então, menos, Renata, menos, Renata. Galera, convido você a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Lembrando que a Outsider Tours leva você para os jogos do Flamengo com o público. Tem pacotes da Outsider até para esta quarta-feira. Tem para a final da Libertadores. Então procure a Outsider Tours aqui no link do comentário fixado. É muito importante você estar presente nos jogos do Mengão. Convido você também a se tornar membro ou VIP do nosso clube aí. Tem o Clube VIP, o Clube de Membros aqui também, o link no comentário fixado. E claro, eu convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto para você em todos os produtos oficiais do Flamengo. Tamo junto, daqui a pouquinho eu tô lá, vou estar com vocês lá no exame, agora de manhã, no exame da Vilela Pedras lá no Downtown, no bloco 14, no estacionamento. Encontro vocês por lá, tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu, galera, aquele abraço!